Como estão, curiosos do Top 10? Nós sabemos que faz muito tempo que não fazemos vídeos de como são feitos os produtos que consumimos diariamente. Por isso, pegue sua pipoca e seu refrigerante, se acomode e vamos lá. Antes de continuar, você sabia que tá rolando um sorteio irado aqui no canal de um iPhone XR? Para participar, basta deixar seu like, se inscrever, comentar seu arroba do Instagram e ser um inscrito fiel nos vídeos. O sorteio será feito assim que chegarmos em 9 milhões de inscritos. Agora sim, vamos lá! Coca-Cola. Essa é uma pergunta que muitos já nos fizeram e nós vamos te contar a fórmula secreta agora mesmo. A fórmula leva água com açúcar, um pouco de... Bom, é claro que se nós tivéssemos acesso à fórmula da Coca-Cola, nós talvez estaríamos sendo procurados pelo plâncton ou até pela... Isso. Bom, a verdade é que nós podemos dizer como é o processo de engarrafamento, o que é também muito interessante. Antes de tudo, a fórmula concentrada tão misteriosa já chega até os engarrafadores ao redor do mundo pronta para ser misturada com água, açúcar e dióxido de carbono. Basicamente, é tudo o que precisa para obter uma Coca-Cola. Quanto às garrafas, há duas opções. As descartáveis de PET, que precisam ser completamente novas, são apenas preenchidas, rotuladas e embaladas. E as renováveis de vidro plástico, quando chegam às fábricas, são submetidas a uma rigorosa lavagem e passam até por um scanner para detectar qualquer bactéria ou anomalia. Se passar no teste, vai novamente para as lojas. Curiosamente, acredita-se que apenas 2 pessoas no mundo conhecem a fórmula secreta da Coca-Cola. Comente o que você acha que tem na fórmula, só aceitamos respostas erradas. Sabonete. Cada vez que lavamos as mãos ou tomamos banho, geralmente usamos sabonetes. E como sabemos, existem muitas formas, cores e aromas. Para fabricá-los, a primeira coisa necessária é gordura animal ou vegetal, para ser misturada com hidróxido de sódio, junto com alguns litros de água fervente para começar a mistura. Depois, vão para um rolo de metal, onde se solidificam e passam por um triturador. Neste momento, os sabonetes são cortados em inúmeros pedaços para serem depositados em outra misturadora. Agora sim, adicionam a cor e os aromatizantes para ficar o sabonete desejado. E após alguns minutos, passam por uns moldes em forma de barra para serem cortados por lâminas. E finalmente, recebem o design e são embaladas. M&M. Quem vê as pequenas bolas coloridas de chocolate pode pensar que sua fabricação é simples. Os M&M's demoram 12 horas para serem fabricados. Sua história começou como um tratamento para os militares dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, devido à sua conveniência de transporte em qualquer clima e por não derreter nas mãos dos soldados. Atualmente, são fabricadas pela empresa Mars. Para criar estes deliciosos doces, misturam uma pasta de chocolate com açúcar, manteiga de cacau, entre outros ingredientes. Depois da mistura, é aquecida e resfriada por um largo tempo. Após, vai para um funil que se encarrega de formar os pedaços de chocolates. Posteriormente, são colocados em diferentes recipientes onde camadas de tinta são pulverizadas até que estejam prontas com característica crostrata. E por fim, embalam os produtos. Iogurte. O iogurte é um dos alimentos mais saudáveis que existe e está cheio de bactérias. Mas fica tranquilo que são bactérias boas para o organismo. Ainda com toda a tecnologia e máquinas modernas que temos hoje em dia, o processo segue sendo bastante básico com uma receita bastante antiga. Para produzir o iogurte, precisamos de uma mistura de leite natural com leite em pó e nata. Toda esta mistura é levada a altas temperaturas dentro de recipientes para ficar homogêneo e ao mesmo tempo eliminar bactérias excessivas. Depois disso, passam por um enorme recipiente de fermentação, onde recebem as bactérias que são usadas para transformar o açúcar encontrado no leite em ácido lático, que é responsável por coagular o leite. Esse processo é conhecido como fermentação. Elas cuidam da textura e sabor que conhecemos. Finalmente, depois de alguns dias, o iogurte é colocado em diferentes recipientes e está pronto. Máscaras.
Com a pandemia mundial do novo vírus, as máscaras se tornaram indispensáveis em nosso cotidiano. A demanda de fabricação do produto, logicamente, também cresceu muito. E tanto as máscaras padrões ou cirúrgicas são compostas por 3 camadas de tecido, desde a de fibras emaranhadas que atuam como filtro para dificultar a passagem de partículas. Cada camada é cortada e unida por máquinas especiais, que também fazem o processo de segurar os cordões. Para finalizar o processo, uma pessoa é responsável por testar a qualidade e são embaladas para venda. Também passam por um processo de filtro de luz para detectar impurezas. E uma curiosidade, uma empresa é capaz de fabricar até 1 milhão de peças por semana. Pilhas. Nos últimos anos, a tecnologia avançou muito com passos largos, mas ainda assim, muitos dos dispositivos que usamos funcionam com pilhas ou baterias. Primeiramente, a base de tudo é um molde de aço revestido com níquel, em pedaços ovais. Eles são transformados em tubos chamados de consoles, que dão origem ao formato do item como o conhecemos. É dentro disso que estarão misturadas diversas substâncias químicas, a exemplos de prata, dióxido de manganês, sulfeto de bário e grafite. Com a ajuda de uma prensa, chega a hora de se fazer o isolamento da pilha, processo no qual tiras de papel permite que os íons corram entre os polos positivo e negativo, cada um existente em uma das pontas da estrutura. Detalhes como a presença de cola quente para selar as extremidades finalizam o processo. Kinder Ovo. Presente em mais de 60 países ao redor do mundo, o Kinder Ovo é um grande sucesso da marca italiana Ferrero. Para criar estes ovos, primeiro alguns moldes com o formato de um ovo são preenchidos com chocolate. Depois eles passam por um processo para retirar o excesso de chocolate. Assim que endurecem, injetam uma mistura à base de leite, passam pelo mesmo processo de remover o que sobra. E mais tarde, colocam o brinquedo. Unem as duas partes, são embaladas e estão prontas. Um dado interessante é que nos Estados Unidos é proibido doces com brinquedo dentro, por isso lá eles têm sua própria versão. Balões. Estamos acostumados a encontrar balões coloridos em todas as festas de aniversário que vamos. Mas você já se perguntou como são feitos? O primeiro passo para fabricar os balões é obter o látex, matéria-prima obtida das seringueiras. Uma vez tendo látex, são introduzidos em grandes misturadores onde recebem corantes que determinam a cor dos balões. Depois de alguns minutos, misturam outros elementos como enxofre e óxido de zinco, que dá aos balões mais elasticidade e resistência. Com a mixagem pronta, vamos para a próxima fase, onde um conjunto de moldes de cerâmica em formato de lâmpadas são os encarregados de dar a forma. Estes moldes são mergulhados na mistura que foi preparada antes, e assim forma a pele balão. Através de um forno, o material é aquecido por uns minutos para fortalecer, e com alguns rolos terminam formando o bico. Por último, passam por outro forno que endurece, e após alguns testes, os balões são desinflados e embalados. Tênis esportivos. Existem milhares de modelos e marcas de tênis por aí, mas vamos nos concentrar nos modelos esportivos. O primeiro passo para a fabricação é cortar com moldes afiados e uma grande prensa diferentes formas dos materiais que irão formar a estrutura dos sapatos. Assim que são cortados, colocam alguns detalhes como etiqueta do modelo e passam para a primeira parte da costura. Uma máquina se encarrega de unir os diferentes materiais que foram colocados de acordo com os moldes, e em seguida uma pessoa guia uma segunda máquina para terminar de moldar o sapato. Quando a parte superior está pronta, é colocada em um molde de pé humano para terminar de dar a forma correta. Depois, junto com a sola que foi fabricada em outra área, são colocadas dentro de um forno para aquecer ambas as partes e logo são colocadas em uma máquina que termina de dar pressão e calor para que, por fim, estejam prontos. Deixa seu like se curtiu, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!